por que é que o jejum virou um peso para tanta gente. Talvez você já tenha tentado jejuar alguma vez, ou já quis começar, ou até começa, mas não consegue sustentar. E aí quase sempre vem junto aquele sentimento de estranho, sabe? De peso, de culpa, aquela dúvida se você está fazendo do jeito certo ou não. E às vezes nem é só durante, né, o período de jejum. Às vezes começa lá quando você tem a intenção de jejuar e só de pensar você já cansa, né? E eu tenho visto isso muito de perto, caminhando com algumas mulheres que elas amam ao Senhor, têm o desejo de viver essa disciplina de maneira assim mais profunda, né? Mais sustentável. E não é a falta de vontade, não é a falta do compromisso, mas parece que sempre tem alguma coisa travando. E aí eu tenho pensado que talvez o problema não seja o jejum em si, mas a forma como a gente aprendeu sobre ele, né? Porque se você parar para pensar, muita gente, sem perceber, sempre coloca o jejum como uma prova, como um tipo de resistência, que quanto mais tempo você aguenta, melhor você é, mais espiritual você é. E aí muita gente não consegue sustentar, né? E vem aquela sensação de que falhou, né? E isso vai gerando comparação, culpa, medo de errar. E a pessoa já começa tensa, sabe? Já, meu Deus, eu não vou conseguir fazer, eu preciso tantas horas, eu preciso tanto tempo, tenta acertar tudo, tenta não falhar. E tudo que começa assim pesa, né? Não vai sustentar, não tem sustentação. E talvez você já tenha vivido isso, né? De começar bem, né, o seu jejum, mas no meio do caminho você cansa ou você termina com aquela sensação estranha, como se não tivesse sido o suficiente. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, o jejum nunca aparece desse jeito, né? Não é para impressionar a Deus, o seu jejum não é para pagar algo para Ele, não é sobre desempenho, entende? Quando a gente olha para a palavra, Deus nunca tratou o jejum como uma prova de resistência. A gente vai entender que o jejum, na verdade, é outra coisa. É propósito, é direção, alinhamento do nosso coração, é um tempo de humilhação. É tudo menos barganha com Deus, né? O jejum, ele é resposta, não é cobrança. E quando isso não tá assim claro, aí é só um esforço que não vai te levar para nenhum lugar. E aí esse esforço sozinho cansa mesmo. Por isso que tanta gente começa e aí para no meio, se frustra, se culpa. Nossa, eu tenho visto muito isso. E aí começa a se afastar de algo que na verdade era para aproximar. Então, antes da gente falar de prática, de tempo, né, de tipos de jejum, a gente precisa alinhar primeiro aqui dentro, alinhar o nosso coração no lugar certo. Porque se a nossa base ela estiver no lugar errado, qualquer prática vai virar um peso. Então a gente vai voltar para o básico com calma, com Bíblia, sem pressão, ok? Agora você fica aqui comigo, que nós vamos caminhar nisso juntas, de uma maneira leve, mas com muita Bíblia, né? E com certeza você vai conseguir adicionar essa prática espiritual tão importante para a nossa caminhada cristã e de uma forma que faça sentido na sua vida, no seu dia a dia. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.